Olá, seja bem-vindo a este episódio 266 de O Resto é História, com os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Foi em 1494, há 530 anos, que o famoso Pero da Covilhã, que tinha sido enviado pelo rei João II à África, em busca do mítico reino do Preste João, então foi nessa data que Pero da Covilhã chegou à Etiópia, identificando aí um misterioso reino cristão ao Oriente, que durante toda a Idade Média ocupou a imaginação europeia e a sua literatura, como no caso das célebres viagens de Marco Polo, onde o reino de Preste João aparece e é colocado no coração da Ásia. Mas afinal parece que era mais ao lado, e terá sido Pero da Covilhã a resolver a chave desse velho enigma ao conseguir estabelecer contacto com o imperador da Etiópia, que era efetivamente um cristão que resistia à expansão muçulmana e que a partir daí se tornaria aliado dos portugueses, até como de costume se zangarem, ali pela primeira metade do século XVII. O ouvinte Ricardo Vieira já nos tinha pedido há muito para falarmos sobre Preste João. E hoje chegou a sua vez. Mas já que estamos na Etiópia e na zona ali do Corno da África, Rui, e já que também vamos falar dessas suas particularidades, eu já agora acrescento uma outra pergunta de um outro ouvinte, o Daniel Pilartes, que alarga um bocadinho o âmbito da nossa conversa. Ele escreveu, o Daniel: sou um consumidor frequente do vosso trabalho, que é de elevadíssima qualidade, muito obrigado. E gostaria de o tornar ainda mais difícil. É possível falarem sobre a Etiópia? É verdade que terá sido o único país africano que não foi colonizado? Como foi isto possível? Com certeza que é possível, Daniel, é para isso que cá estamos, é para servir os nossos ouvintes. Rui, que mistérios é que encerra essa antiga terra de Preste João, que na década de 80 era... década de 1980, era sinónimo de fome, mas que entretanto até se tem desenvolvido, e que sobretudo é dona de uma história longa e realmente muitíssimo original no contexto africano. Comecemos pela lenda, quer dizer, antes de ir à história, vamos à lenda. O Preste João quer dizer o presbítero João, portanto era suposto ser um rei sacerdote. E era um rei cristão que durante a Idade Média, portanto, mais ou menos entre os séculos XII e XV, é quando esta lenda do Preste João corre na Europa. Julgava-se, portanto, que havia este rei cristão, algures para além dos poderes muçulmanos que confrontavam a cristandade europeia no norte da África e no Médio Oriente. Portanto, para além desses poderes, desses vários poderes muçulmanos, na altura ainda eram vários poderes, mais tarde é que o Império Otomano vem unificar essa área, julgava-se que havia um rei cristão, corria esta lenda de um rei cristão, e nessa lenda percebe-se que há uma mistura de várias coisas, aliás, como em todas as lendas. A primeira era até de histórias de origem bíblica, por exemplo, sobre a ideia de que o apóstolo São Tomé teria ido evangelizar a Ásia. Portanto, e dessas histórias havia a ideia de que haveria na Ásia ou na África outra cristandade, e até uma cristandade ainda mais rica e poderosa do que a cristandade europeia, sobre este rei sacerdote, o Preste João, que vivia num palácio de ouro, com enormes exércitos, num país que percorrido pelos rios que vinham do paraíso. Portanto, é tipicamente este Preste João... Ótimo sítio, portanto... Isto é tipicamente uma utopia cristã, quer dizer, é uma utopia cristã. Portanto, e o nome de João vem de uma carta que ele teria escrito e que circulou em muitas cópias na Europa a partir do século XII. Portanto, esta carta do Preste João, do presbítero João, este rei desta cristandade que está para além do Islão, que está por detrás do Islão. Portanto, isso era uma das componentes desta lenda. A segunda componente, de facto, é uma memória já um bocadinho vaga, depois também baseada em informações um bocadinho confusas e esparsas, de que há, de facto, outras populações cristãs fora da Europa e que tinham ficado sem comunicação direta com os cristãos da Europa, depois da conquista muçulmana do norte da África e do Médio Oriente, nos séculos VII e VIII. Portanto, e essas existiam mesmo. E essas existiam mesmo. E uma dessas populações cristãs, de facto, existia, era a da Etiópia. Na atual Etiópia. Etiópia era o nome que os romanos davam às terras que ficavam a sul do Egito, chamavam Etiópia. Nesta atual Etiópia formou-se
e isto é o que é relevante para a história que vamos contar, há outras histórias para além desta, mas no ano 150 antes de Cristo, há um reino que se forma aí, que é um reino que vem a ter muita importância, que é o reino de Aksum. Aksum é uma cidade na Etiópia e, portanto, chama-se o reino, porque a capital é Aksum, portanto, é o reino de Aksum. E esse reino de Aksum não domina apenas a Etiópia e, portanto, essa parte da África, do Corno da África, mas também do outro lado do Mar Vermelho, o sul da Península Arábica. Portanto, é um reino muito importante. Portanto, domina as duas margens do Mar Vermelho. Portanto, em África e da Ásia, na Península Arábica. A população que constitui este reino de Aksum chama-se a si própria a Habesha. E daí o nome de Abshin ou de Abissínia, que também é dado a esta zona. Fala amárico, que é portanto, é uma língua semita, portanto, uma língua aparentada com o hebreu e com o árabe. Reparem, portanto, isto revela já em África uma cultura que é uma cultura do Médio Oriente, digamos assim, mas percebe-se porque é que chegou lá, portanto, por estas ligações com a Península Arábica. Este reino, no século I depois de Cristo, acaba por ficar sob influência grega. E porquê sob influência grega? Estamos a falar de uma época do Império Romano, mas reparem, o Império Romano Oriental é um império grego, quer dizer, de língua grega, diferente do Império Ocidental, que é um Império Latino. Portanto, no Egito, no Médio Oriente, o Império Romano fala grego, não fala latim, quer dizer, a maior parte, enfim, a língua de comunicação, a língua franca é o grego. E, portanto, é este Império Romano grego que tem influência neste reino de Aksum, ao sul do Egito. Quer dizer que já se falou grego na Etiópia. Sim, precisamente sabemos isto porque temos uma espécie de monumentos equivalente à Pedra de Roseta no Egito, em que há portanto, documentos dos reis de Aksum em amárico e grego, quer dizer, portanto, aliás não é amárico, enfim, a escrita tem um outro nome, portanto, agora enfim, é Giza, mas enfim, não interessa agora. Portanto, temos portanto, sabemos que eles também usavam o grego como língua oficial. E é a partir do Egito, aí já mais tarde, no século IV, é a partir do Egito que missionários vindos do Egito começam a converter ao cristianismo este reino de Aksum. Aliás, este reino de Aksum vem a ser o segundo Estado do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial depois da Arménia no século IV. E é nesta altura também que adotam um nome de Etiópia. Isto é, eles adotam o nome que os romanos davam àquela zona como enfim, para o Estado que ali tenham. O clero cristão que está na Etiópia está submetido ao patriarca da cidade de Alexandria. Portanto, é o patriarca da cidade de Alexandria que funciona aqui para confirmar os bispos, enfim, como uma espécie de, vou dizer, de Papa, quer dizer, do Vaticano, portanto, é o patriarca de Alexandria. E imagino que com a queda do Império Romano, essas linhas de comunicação acabam por se quebrar, é isso? Não é bem a queda do Império Romano, é mais a conquista islâmica, quer dizer, o Império Romano ainda continua, mas em Bizâncio, portanto, é no século VIII, é a conquista islâmica do Egito e do Médio Oriente, portanto, torna muito difíceis os contactos entre os cristãos, sobretudo os da Europa, e estes cristãos da Etiópia, até que essas comunicações diretas praticamente acabam, quer dizer, diretas e contínuas, quer dizer, depois há contactos esporádicos, há informações por vezes que chegam, por exemplo, há peregrinos cristãos vindos da Europa que vão a Jerusalém e de repente encontram lá peregrinos etíopes, mas eles às vezes nem sabem bem de
onde é que eles vêm, quer dizer, eles explicam-lhes, obviamente, dizem, nós viemos umas terras para além, do não sei o quê, quer dizer, eles não sabem bem, portanto não sabem se vem da África, se vem da Ásia, às vezes também os muçulmanos, os próprios muçulmanos dizem, bem, há uns cristãos que ficam ali naquela zona, portanto isso são informações que às vezes, em vez de servirem para tornar o conhecimento geográfico mais preciso, ainda contribuem para a lenda, quer dizer, para as lendas, e às vezes são confundidos, no caso da Etiópia, com informações sobre outras cristandades. Por exemplo, nas zonas montanhosas do Cáucaso também sobrevivem reinos cristãos, aliás, até hoje há países cristãos, a Arménia e a Geórgia, que ainda continuam cristãos naquela zona. Portanto, deve ter sido esses que o Marco Polo descobriu, quer dizer, ou passou quando fez a sua viagem para a China, deve ter passado aí, e são confundidos com o Prestes João também e com as informações que há vagas. Aliás, isto é curioso, o Cáucaso, eu estou a falar das montanhas do Cáucaso, onde ficam reinos cristãos que resistem à avançada, digamos, islâmica, e a Etiópia tem também algumas características dessas. A Etiópia, em África, é também uma zona montanhosa, é uma das mais extensas zonas montanhosas da África. Todo o território fica todo mais ou menos acima de 1.500 metros de altitude. Tem picos de 4.500 metros, portanto, montanhas muito elevadas na Etiópia, portanto é uma zona de montanhas, e isto também explica a capacidade deste reino cristão, quer dizer, ali de resistir ao Islão. E ele resiste de facto ou alguma vez chega a ser conquistado? Não, resiste sempre. Aliás, resiste e mantém não apenas os cristãos, mas, por exemplo, também judeus. Há judeus na Etiópia, aliás, é uma comunidade judaica importante. Reparem as ligações entre a Etiópia e a Península Arábica, portanto, a língua falada ali ser também uma língua semita, portanto há judeus etíopes, que aliás vêm ser identificados mais tarde como uma das tribos perdidas de Israel, e depois no século XX, já no fim do século XX, vão ser evacuados para Israel, precisamente, quer dizer, há uma evacuação, enfim, isso é outra história desta evacuação. Há muita gente... São milhares e milhares de judeus, quer dizer, etíopes que vão na fundação do Estado de Israel. Não é na fundação, é agora, dos anos 90, quer dizer, que são evacuados, quer dizer, para Israel, uma grande operação de evacuação desta população judaica. Por causa da guerra. Por causa da guerra na Etiópia, quer dizer, e são evacuados. Na década de 90. Já no fim do século XX. É uma operação importante, quer dizer, são milhares e milhares, é uma das últimas grandes operações, aliás, de redenção destas populações judaicas, quer dizer, de uma população judaica. Bem, portanto, nós temos este reino que de repente é mais parte da lenda do que parte da geografia, que há algumas informações que de vez em quando chegam, mas que os europeus nem conseguem localizar exatamente se fica em África, se fica na Ásia. Bem, as coisas mudam completamente no século XIV. Em 1316 há uns missionários enviados pelo Papa João XXII chegam à Etiópia, portanto, já conseguem chegar à Etiópia, e trazem depois notícias mais exatas para a Europa. Portanto, a partir desse momento... Mas estes primeiros missionários são de que nacionalidade? Não são vêm não são portugueses, vêm de Itália, portanto imagino que sejam enviados pelo Papa, imagino que sejam italianos. E portanto, a partir desse momento, eles localizam o reino cristão em África, ao sul do Egito, e é aí que começa a aparecer em mapas europeus a partir desse princípio do século XIV, isto é, de repente a Etiópia estar e o Prestes João estar situado ao sul do Egito. Estás a estragar isto, Rui. Não é suposto termos sido nós portugueses a descobrir isto? Não, isto já estava. Em 1402, triste. O Negus da Etiópia, o Negus é o imperador da Etiópia, envia uma embaixada à Veneza. Portanto, eles usam a rota, portanto, eles vão pelo Mar Vermelho e depois Jerusalém para contornarem o Egito. O Egito era uma potência muçulmana mais ou menos hostil, mas depois eles, enfim, contornavam e, portanto, chegam a Veneza, portanto, dão informações de onde é que vêm, o que é que eles querem fazer. Em 1427 enviam outra embaixada, o Negus da Etiópia, ao rei de Aragão,
na Península Ibérica, em 1427. Em 1441 enviam outro ao Papa em Roma. Curiosamente, a língua que às vezes eles usam para comunicação com os europeus é o árabe, que é uma língua de comunicação. Portanto, sério? Sim, que outra língua é que eles podiam usar, que os europeus também, os europeus não falavam etíope, quer dizer, e portanto... Portanto, a partir daí começam a estabelecer-se relações entre a Etiópia e os reinos cristãos europeus, embora ainda sejam esporádicas, isto é, baseadas nestas embaixadas que vêm de tantos em tantos anos. Mas isto quer dizer que no século XV, quando os reis e os infantes de Portugal começam a tentar reconquistar Marrocos, eu estou a falar em reconquistar Marrocos porque, obviamente, para os portugueses dessa altura, Marrocos era uma terra que tinha sido cristã e que eles estavam a tentar reconquistar, portanto é uma reconquista. Eles interessam-se imediatamente por entrar em contacto com esse rei cristão que existiria para além do Islão, porque imaginam que seria um aliado na sua luta contra os poderes islâmicos no norte da África. Portanto, antes mesmo das viagens do Pedro da Covilhã que referiste e do Afonso de Paiva, porque eles são os dois que chegam, mas o morre, em 1487, eles partem em 1487 de Portugal. Antes mesmo dessas viagens, uma parte das viagens por mar que os portugueses tinham feito no século XV já tinham sido também meios de tentar estabelecer esse contacto. Porquê? Porque se imaginava que o reino da Etiópia, que portanto ficava ao sul do Egito, se prolongasse por África até o Atlântico. E, portanto, imaginavam... Pelo coração da África? Pelo coração da África. E, portanto, eles imaginavam... Aliás, até se imaginava que havia rios que eram braços do Nilo que viriam desaguar no Atlântico. Portanto, o rio de Senegal, por exemplo, imaginava-se que era um afluente do Nilo. Um afluente do Nilo. E, portanto, julgava-se que, a partir dali, se podia entrar em contacto com o Preste João, quer dizer, com este rei cristão da Etiópia. Por exemplo, em 1442, o infante Dom Henrique, quando manda o navegador Antão Gonçalves ao Senegal, uma das instruções que leva é tentar saber notícias do Preste João, isto é, tentar perceber se a partir dali se pode chegar até à Etiópia. E Portugal tem um contacto também direto com a Etiópia, porque em 1452 o Negus, o imperador da Etiópia, envia um outro embaixador a Roma, e esse embaixador de Roma depois vai para a França e passa por Portugal e, portanto, contacta também a corte portuguesa. Portanto, há uma grande presença. Portanto, os portugueses no século XV já sabem que a Etiópia fica ao sul do Egito, que está em África, e resta saber é como é que se chega lá. Quer dizer, e, portanto, por exemplo, o Vasco da Gama, em 1498, quando vai para a Índia, na costa oriental da África, tenta também de saber notícias, e aí tem uma notícia muito certa que é, sim, há um reino cristão e esse reino cristão fica no interior. Quer dizer, não fica na costa, mas fica no interior. E, portanto, os portugueses já têm essa noção de onde é que é exatamente. Muito bem. Tu ias no Vasco da Gama. Ia no Vasco da Gama, portanto, fim do século E o que é que o Vasco da Gama teve a ver com isto? O Vasco da Gama, basicamente, bem, tem várias coisas a ver com isto, mas já vamos. Mas aquela que estávamos a falar era as informações que teve de onde é que exatamente ficava a Etiópia. Portanto, ele na costa oriental da África obteve informações de que o reino cristão, que há muito tempo os europeus andavam à procura, ficava no interior, quer dizer, não ficava na costa, mas ficava no interior. E é a partir da costa da África, portanto, que os portugueses vão depois tentar estabelecer contacto com a Etiópia e fazem-no em 1520. E nessa altura... Isso é bizarro, é porque é um hiato gigantesco. Não é uma grande prioridade para eles. Isto não é uma grande prioridade. Isto é porque eles chegam à Índia e, de facto, é a Índia que é a prioridade e percebem logo, aliás, que aquele reino cristão da África não lhes pode ser de grande auxílio na Índia. E, portanto, deixam passar aquele tempo todo até 1520. O pobre Pedro da Covilhã andou por lá durante mais de 3 décadas. 33 anos. Em 1520 eles descobrem o Pedro da Covilhã. Os portugueses que vão para a Etiópia descobrem o Pedro da Covilhã. Ele, coitadinho, fica... Portanto, já está lá há imenso tempo. Serve de intérprete. Portanto, ele é o intérprete. Em 1540 é publicado em Lisboa um livro do padre Francisco Alves,
que se chama-se A Verdadeira Informação das Terras do Preste João das Índias, para acabar com todas as dúvidas. Exatamente. Com tudo. Mesmo Ele conta as conversas com o Pedro da Covilhã, quer dizer, etc. E, portanto, diz isso. E o que é que resultou deste contacto? Nunca volta, não? Não, porque aparentemente o Negus, portanto, o imperador da Etiópia, não o quer deixar sair, portanto, ele fica lá. Portanto, isso é uma das versões que é dada para ele não sair. Provavelmente também, já com a idade dele, voltar a fazer a viagem de regresso à Europa. Sim, e pode ter-se ambientado lá bem. Agora, o que é que resultou deste contacto? Bem, resultou uma coisa muito importante para a Etiópia. Estavas a dizer porque é que a Etiópia nunca tinha caído. Bem, nesta altura estava por um triz. Portanto, eles a partir do século VIII, IX, que este reino cristão luta contra os muçulmanos que vêm do norte, portanto, do Egito, vêm depois também da Somália, e que já têm, nesta altura, no princípio do século XVI, estes muçulmanos, o apoio dos otomanos, portanto, um apoio militar otomano. E na década de 1530 a situação é desesperada. 3/4 da Etiópia já está sob domínio dos muçulmanos. Um domínio nada simpático, portanto, os muçulmanos o que fazem é massacrar os cristãos, destruir as igrejas cristãs, portanto, estão ali a fazer uma espécie de limpeza. Das igrejas mais antigas do mundo, não é? Das igrejas mais antigas do mundo foram destruídas nesta altura, com os túmulos, etc. E, portanto, estes cristãos etíopes estão desesperados e o rei Dom João III, em 1541, envia uma expedição militar de auxílio à Etiópia, 400 homens, 400 arcabuzeiros, portanto, atiradores, e aí entramos outra vez com a história do Vasco da Gama, não diretamente dele, mas da família do Vasco da Gama, porque quem vai comandar essa expedição é o Dom Cristóvão da Gama, que é um filho de Vasco da Gama, tinha 25 anos, em 1541. O Dom Cristóvão, otimamente para os etíopes, não tão bem para o Dom Cristóvão. O Dom Cristóvão vence várias batalhas, consegue com estes 400 homens derrotar os muçulmanos em várias batalhas. Portanto, ele praticamente liberta a Etiópia. Depois, num recontro militar, já no fim, acaba por ser capturado e depois executado pelos muçulmanos, mas nesta altura já os muçulmanos, os poderes, sobretudo o sultanato da Somália, tinham desistido de conquistar a Etiópia, já tinham deixado essa ideia. Mas, portanto, esta expedição do Dom Cristóvão da Gama foi absolutamente essencial, quer dizer, aguentou ali durante aqueles anos de 1541, 42, 43, foi absolutamente essencial. Aliás, o líder muçulmano que estava a comandar esta tentativa de eliminar o reino cristão de Etiópia, que era o Imam Hamad, é morto por um soldado português em 1543, um atirador português que consegue matá-lo, e isso foi uma das... Enfim, salvou basicamente, os portugueses conseguiram salvar a Etiópia. Qual será o nosso papel nos livros de história da Etiópia que eles ensinam na escola? Não sabemos. Portugal? É provável que tenha, mas a relação não foi depois feliz. Quer dizer, não foram felizes para sempre. Não foram felizes. Porquê? Está-me a chegar a Japão. Porquê? Porque eu disse que os etíopes tinham sido convertidos a partir do Egito. Isto quer dizer que o cristianismo etíope é como o dos chamados cristãos coptas do Egito, que aliás é uma comunidade cristã muito importante, ainda é 10% da comunidade do Egito hoje em dia. Portanto, é um cristianismo muito importante e que é chamada ortodoxia oriental. Portanto, eles têm várias divergências, quer de doutrina, quer de rituais, com o cristianismo latino dos portugueses. Ora bem, os portugueses, a partir de uma determinada altura, acham que também fazem parte da sua missão na Etiópia corrigir aquilo que não está bem. Uma das coisas que não está bem é este cristianismo ortodoxo dos etíopes. Na altura, portanto, não havia muito espírito ecuménico. Enfim, quer dizer, não havia muito, não. Chegam os jesuítas em 1555 para ensinar aos etíopes como é que é verdadeiramente o cristianismo, não é bem aquele. Eles conseguem
conseguem convencer alguns dos imperadores da Etiópia que de repente se tornam católicos, quer dizer, mas provocam obviamente uma grande reação da maior parte dos etíopes e do clero etíope. E em 1634, portanto no princípio do século XVII, os portugueses são expulsos da Etiópia, de uma história portanto, muito parecida com a do Japão, que é, ok, nós gostamos muito de vocês, mas não venham aqui tentar converter-nos à vossa religião. E a Etiópia volta a ficar isolada, curiosamente. Volta a estar isolada porque as outras potências cristãs não estão a operar na Ásia, portanto, holandeses, ingleses, franceses não se interessam absolutamente nada pela Etiópia estabelecer grandes contactos. Isolada, mas independente. E vai continuar independente até ao século XIX. E quando chegamos ao século XIX, agora vamos dar aqui um salto grande ao fim do século XIX, isto é, quando os Estados europeus verdadeiramente se interessam pela ocupação da África, porque era uma coisa que não os tinha interessado até então, enfim, havia doenças, aquilo não parecia ter grande interesse em termos económicos e, portanto, até ao século XIX. Certo. Até com a Revolução Industrial passou a ter? Nem é com a Revolução Industrial, é mais até a concorrência entre os poderes, as potências europeias que querem ser potências mundiais e, portanto, querem dividir aquelas partes do mundo ainda não há Estados parecidos com os que existem na Europa. E no fim do século XIX, basicamente, isso queria dizer só a África, porque o resto já estava mais ou menos ou dividido, ou então havia Estados parecidos com a Europa. Ora bem, a Etiópia é uma exceção, porque em África a Etiópia não é um conjunto de tribos, é um império, é um reino. Os europeus não identificam os etíopes etnicamente com as populações de língua bantu da África subsaariana, portanto acham que eles são uma população diferente, mais relacionada com o Médio Oriente semita, portanto veem-nos como uma população diferente das outras populações africanas e sobretudo já é uma população cristã. O que é que os europeus dizem que vêm trazer à África no fim do século XIX? Vêm trazer ordem e civilização. E a civilização é o cristianismo. Ora bem, a Etiópia já tem ordem, porque já é um Estado, já é uma monarquia, já tem um rei que tem relações com os outros reinos europeus e já é um reino cristão. Quer dizer, portanto, a Etiópia... Tinha alguma situação particular nessa altura em África, mesmo em termos não só de solidez institucional, mas também da riqueza? Havia outras potências, isto é, reinos e impérios em África que não são reconhecidos pelos europeus desta maneira. Quer dizer, isto é, eles são forçados a aceitar protetorados, etc. Portanto, tinha isto. Achas que o cristianismo fez a diferença? O cristianismo faz muita diferença. É já um reino cristão, mas, sobretudo, mais uma vez, também é uma zona da África que não interessa muito as várias potências. Quer dizer, isto não é uma zona que parece assim muito interessante, esta zona montanhosa. Estamos a falar de uma zona remota, percebe? Estamos a falar de uma zona que fica a 1500 metros, quer dizer, não é uma zona assim tão interessante como isso. Quer dizer, os ingleses interessam-se, por exemplo, interessam-se pela Nigéria, que é uma das zonas mais habitadas, e depois pelos grandes lagos, e depois pela África do Sul, quer dizer, onde há minas disto e daquilo. Os franceses vão atrás, interessam-se pela África Ocidental, quer dizer, aquela é uma zona que não é assim tão interessante como... não é uma zona tão interessante para isso. Portanto, em Berlim, em 1885, quando as potências europeias se reúnem no Congresso para dividir a África, a Etiópia não está entre os territórios a ser divididos, tal como a Libéria de que já aqui falámos. Nesse caso é um Estado que é criado por africanos que vêm dos Estados Unidos, antigos escravos, e portanto também é considerado já um Estado propriamente formado e independente. Isto é curioso, porque a Etiópia assume isto. Isto é, o Negus Menelik II, o imperador da Etiópia, em 1878, ele propõe-se precisamente de fazer parte deste esforço europeu para colonizar e cristianizar a África. Ele diz, não, eu também vou fazer, como a França, a Inglaterra, Portugal, também faço parte de uma potência, também se constitui também uma potência de colonização e de cristianização. E então a própria Etiópia decide começar a colonizar a África? Sim, e uma das coisas que ele faz é triplicar o reino da Etiópia
nestes anos 1880, 1890, até atingir 1 milhão de quilómetros quadrados, isto é, o dobro da Península Ibérica. Portanto, o Império da Etiópia, este grande império que nesta altura passa a compreender 80 grupos étnicos diferentes. Portanto, ele integra conquista vários outros reinos e tribos e povoações que são submetidas à Etiópia. Portanto, de repente, nós temos aqui, verdadeiramente, dentro de África, um império colonial africano, quer dizer, e ele chama mesmo, reparem, Menelik II fala de colonização. Ele quer colonizar estas terras para onde manda etíopes, cristãos, que se estabelecem lá. Isto é exatamente como os europeus estavam a fazer. Portanto, aquelas versões que nós hoje temos, que os impérios e a colonização só os europeus que faziam, mentira completa de gente que obviamente não conhece história, nunca estudou história e portanto não sabe, não, toda a gente fazia impérios logo que podia. A Etiópia é um império construído em África no fim do século XIX por africanos que também acham que têm um papel na colonização da África. A dimensão atual do país é semelhante a essa Sim, dimensão do século a Etiópia atual é a Etiópia do fim do século Imperial. XIX. É a Etiópia imperial do fim do século XIX. E, curiosamente, esta expansão imperial etíope é financiada pela França e pela Rússia. Pela França, porque é uma maneira da França tem ali para, enfim, ter alguma influência naquela zona da África, e pela Rússia, porque a Rússia protege os ortodoxos e a Etiópia é uma cristandade ortodoxa e, portanto, a Rússia protege também. Curiosamente, a Etiópia tem uma grande vantagem sobre os outros reinos e outros potentados africanos à volta. É que as potências europeias têm um acordo entre elas para não vender armas aos africanos, exceto à Etiópia. Portanto, à Etiópia eles podem vender armas, porque é considerado, portanto, um reino amigo. E, portanto, a Etiópia tem armamento, isto é, artilharia, armas ligeiras, etc., moderno, fornecido pelas potências europeias. E onde é que aí entra a Itália? Há uma potência europeia que olha para a Etiópia de outra maneira, que é a Itália. A Itália não chegou muito cedo à expansão colonial. Portanto, tem a Líbia no norte, vai ter a Líbia mais tarde, no princípio do século XX, no norte de África. Aqui tem a Eritreia, que é uma parte da costa do Mar Vermelho, mas é tudo muito pouquinho comparado com aquilo que tem a França, que tem a Inglaterra, tem Portugal, tem a Bélgica. A Bélgica tem um império colonial gigantesco, o Congo belga, que é uma das maiores territórios submetidos à administração europeia em África. Portanto, a Itália gostava de ter também uma coisa maior, até porque unificou-se também nos anos 70, faz parte do engrandecimento de um Estado europeu ter territórios coloniais, e a Itália, a partir da Itália, a partir da Eritreia, portanto, começa a ter um interesse em dominar a Etiópia. Enfim, a história é muito complicada. Mas isso em finais do século XIX. Em 1 de março de 1896, há um exército italiano, 17 mil homens, que vai com missão de ocupar a Etiópia. Portanto, submeter a Etiópia à Itália, e esse exército italiano é derrotado pelos etíopes. E é derrotado pelos etíopes porque os etíopes têm um exército moderno, tipo moderno, e tem um exército, aliás, com melhor armamento do que o exército italiano. Um exército com armamento francês e inglês. O que é que isto faz da Etiópia? A Etiópia, que eu disse, é um império colonial, mas neste momento a Etiópia também é outra coisa. Para os outros africanos que aspiram também, enfim, que sonham com a independência também, é uma potência africana que derrotou uma potência europeia, tal como o Japão vem derrotar a Rússia na guerra de 1904. A Etiópia derrota a Itália nesta guerra de 1896. E, portanto, a Etiópia tem esta dupla dimensão de ser ao mesmo tempo um império colonial reconhecido pelos outros impérios coloniais europeus e ao mesmo tempo uma potência
que em África resiste aos colonialistas europeus. Sim. E isto torna, por exemplo, a bandeira da Etiópia a base da bandeira de muitos países africanos quando eles se tornam independentes na segunda metade do século XX. Portanto, aquelas cores vermelho, amarelo e verde que nós vemos em uma quantidade enorme de bandeiras. E que são adotadas... portuguesa, que é? Sim, mas não pela mesma razão. Enfim, isso era o que o Guerra Junqueiro dizia, que esta era uma bandeira africana, quer dizer, mas precisamente porque é as cores da Etiópia. Era as cores da Etiópia, aliás, é as cores da Igreja Ortodoxa da Etiópia. O vermelho, o amarelo e o verde. Depois se tornam as cores da Etiópia e depois com os quais a Etiópia, o Negus Menelik II faz uma bandeira tricolor também, a europeia, uma bandeira tricolor, também com essas cores, e depois os outros Estados africanos, quando acedem à independência, por homenagem, adotam estas cores, as cores da bandeira da Etiópia. No século XX, a Itália não continua a não desistir da Etiópia e o regime fascista, Mussolini, volta ao ataque em 1935 e desta vez os italianos vencem. Em 1935-36, portanto, ocupam a Etiópia. A invasão da Etiópia é imediatamente condenada pela Sociedade das Nações. Portanto, a ocupação italiana da Etiópia foi considerada sempre ilegal e o Negus Haile Selassie, que era o imperador da Etiópia, aliás, é recebido em Genebra, na sede da Sociedade das Nações, onde faz, em junho de 1936, um discurso que é um discurso que fica na história, quer dizer, como também da defesa da independência da África perante as potências europeias, portanto, que torna também o Haile Selassie uma figura também de referência desta resistência africana à Europa. A Etiópia é libertada depois, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, pelos ingleses, que derrotam os italianos e, portanto, restauram a Haile Selassie e restauram o Império da Etiópia. Portanto, a Etiópia foi ocupada entre 1936 e 1941, mas de facto nunca foi colonizada pelos europeus e, portanto, sim, a pergunta do ouvinte é verdade, tal como a Libéria, portanto, é um país que nunca foi legalmente submetido a uma potência europeia. Só um último apontamento. Depois, nas últimas décadas, na verdade, a Etiópia pareceu também seguir o caminho de muitos outros países africanos, com guerras e fome e pobreza. E uma parte dessas guerras, e repara, uma parte dessas guerras são guerras, para usar a expressão que às vezes é aplicada em relação aos territórios sob colonização europeia, são guerras coloniais. Porquê? Porque muitas populações que foram submetidas ao Império Etíope no fim do século XIX e agora também na Segunda Guerra Mundial, porque uma das coisas com que o Império da Etiópia fica é com a Eritreia italiana, e a Eritreia inicia uma guerra pela independência nos anos 60, portanto uma guerra colonial que vai durar até 1990-91, quando a Eritreia se torna finalmente independente da Etiópia. Portanto é uma guerra colonial, quer dizer, uma guerra em que os etíopes estão a tentar manter aquilo e os eritreus querem a independência. Portanto, essa é uma das causas das guerras muito frequentes na Etiópia depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, guerras de populações, várias populações contra os etíopes, e depois, claro, há uma explosão demográfica gigantesca. Há uma coisa curiosa no discurso da Haile Selassie em Genebra, em 1936, ele diz: uma nação grande como a Itália atacou um país pequenino como a Etiópia. Isto é uma coisa curiosa. A Itália, em 1936, tem 40 milhões de habitantes. A Etiópia tem 12 milhões. Hoje a Etiópia tem 100 milhões, tem o dobro da população da Itália. Portanto, esta explosão demográfica desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, uma população que aumentou várias vezes, quer dizer, teria criado imensos problemas a qualquer tipo de Estado, quer dizer, um Estado rico teria dificuldade em manter esta população, claro que um Estado mais pobre tem imensas dificuldades. Portanto, a Etiópia está depois também sujeita ao esforço dos seus governos para modernizar a Etiópia, que não correm nada bem, e portanto sim, há uma história muito parecida com a dos outros países da África, dos outros Estados da África. E assim terminamos esta história da Etiópia. Até para a semana.